Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aí para o Jason Gomes, né? Jason Gomes é meu amigo aí. Ele mandou o seguinte aqui nos comentários no YouTube aqui no canal, né? O nome dele é Jason Gomes dos Santos. Bom dia, professor Vanderlei. Ele sempre me chama de professor. Bom dia, professor Vanderlei. Vemos que Moisés era um escolhido de Deus, independente de sua qualidades ou desqualificação. O Senhor queria ele, porque Deus sabe de todas as coisas. O Senhor conhecia ele intimamente. Então é assim que podemos nos ver aos olhos de Deus. Somos intimamente conhecidos por Deus e podemos confiar nele quando recebemos um chamado dele, né? Obrigado pela aula, ele colocou aqui. Faltou escrever até amanhã, viu, Jason? Todo mundo tem que escrever isso aqui, até amanhã no final da mensagem. Se você não tiver, inclusive, né, as pessoas que compartilham mensagem aqui no canal, se você não tem o que escrever, só escreve isso mesmo que eu fico muito feliz. Até amanhã, isso é um compromisso de que amanhã nós estaremos aqui novamente estudando as Escrituras, né? Eu gostei da parte que o Jason falou sobre que Deus ele não escolhe as pessoas por causa das qualidades ou desqualificação, tá bom? Um requisito principal ali, né, que Deus ele chama é a dignidade. A pessoa tem que ser digna, né? E Moisés ele era uma pessoa digna. O Senhor chama, ele mesmo qualifica a gente para o trabalho, né? Não temos que nos preocupar com isso. Muito obrigado pela mensagem, Jason. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Hoje eu vou compartilhar aqui quando Moisés e Arão eles chegam na presença de Faraó ali para pedir para libertar o povo de Israel, né? A princípio eles pedem para ir fazer uma festa no deserto. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Bom, o Senhor também falou a Moisés que ele encontraria Arão, né, no deserto ali, seu irmão. E aí eu fico imaginando, porque a escritura diz aqui que foi um encontro alegre, né? Ele também se alegrará em ver você. Então eu fico imaginando, né? Eles estavam ali 40 anos separados já, e aí chegando e contando as coisas ali. Imagina Moisés falando com Arão, né? Nossa, Arão, você tem que ver, eu passei um apuro para chegar aqui, eu estava vindo com a Zípora aqui, a minha mulher, e eu não tinha circuncisado meu filho, e minha vida começou a correr risco de vida. Se não fosse Zípora agiu rapidamente ali e circuncidou ali o menino, tirou o crepúsculo, né? E nossa, e aí fala para ele, Zípora, como é que foi essa história? E nossa, eu fico imaginando ele contando, né? E falando para Arão, e Deus me apareceu numa sarça ardente ali, e não queimava nada da sarça. E o Senhor falou comigo e falou que ia enviar você também para vir se encontrar comigo. E a gente vai lá libertar o povo de Israel, a gente vai mostrar os sinais lá para os anciãos, para os filhos de Israel, e eles vão crer em nós, e nós vamos até Faraó e vamos mostrar alguns sinais, e ele vai deixar, né, a gente ir embora, né, sair dessa servidão aqui. Fico imaginando Moisés falando com Arão, e eles vão então até a presença de Faraó. Acompanhe aqui pelo texto, tá bom? Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante aqui, diz assim, ó: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixai ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Né? Então aqui Moisés ele pede para ir fazer uma festa no deserto. Deixa o meu povo ir. O Deus de Israel está pedindo, deixa o povo ir para ir fazer uma festa no deserto. Né? A festa aqui é um culto a Deus. Eles queriam sacrificar animais, né, em adoração a Deus, fazer um holocausto, sacrifícios de animais. Então era esse tipo de festa aqui. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele foi bem desaforado, né? Desaforado. Ele falou: Quem é o Senhor, para que eu possa ouvir a voz dele? Eu não vou deixar ir ninguém. E ele continua, aí Moisés e Arão continuam falando a Faraó. E disseram: O Deus dos Hebreus, interessante que ele muda aqui a pronúncia, né? Fala o Deus dos Hebreus. Os Hebreus eram os escravos dos egípcios, né? O Deus dos escravos, né? Tá pedindo isso, o Faraó. Né? Já que ele não conhece o Deus de Israel, aí ele começa a usar a pronúncia aqui, ó. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Interessante aqui que
Moisés ele dá uma aliviada, né? Ele não chega lá na frente de Faraó e ameaça Faraó: olha, se você não fizer isso, Deus vai mandar umas pragas aqui em cima de você e vai matar seu filho primogênito. Não foi isso, né? Ele chegou lá e deu uma aliviada e falou assim: ó, deixa o povo ir 3 dias no caminho no deserto, sacrificar, fazer essa festa, porque senão o castigo de Deus vai vir sobre nós, vai vir peste, vai vir espada. Então ele inclui ali o povo de Israel, né? Para não ficar aquela coisa tão ali como ameaça, como ali, né? No sentido de Faraó. Na verdade, as 3 primeiras pragas é para todo o Egito. Depois da terceira praga aí, se eu não me engano, né? As maravilhas de Deus, chamada assim, vai haver uma distinção. Deus ele vai fazer uma distinção entre o povo de Deus e os egípcios. E as pragas começam a pegar só nos egípcios ali. Mas a princípio é tudo. Mas é assunto para a próxima semana aí. Vamos continuar aqui, né? Então ele fala o Deus dos hebreus. Na verdade, Moisés ele está pedindo 7 dias aqui, não 3, tá bom? Porque são 3 dias de viagem no deserto que eles iriam ir. Por que que Moisés fala para fazer o culto a Deus em outro lugar? Em primeiro lugar, no Egito, eles consideram a vaca sagrada ali, né? A vaca, o boi. Inclusive teve na arqueologia, né, achado um boi que foi mumificado, né, que era como se fosse um deus para eles, né? Ele tinha um deus boi chamado Apis, né, que conta que um deus cruzou ali com uma vaca e nasceu esse boi preto ali. É uma história bem assim, né, sobre a mitologia, né, dos egípcios. E eles cultuavam então vaca, cultuavam boi. Então, já pensou se os filhos de Israel fizessem o sacrifício ali, né? Eles ficariam revoltados, né? Iriam matar eles ali. Então, ele fala bem sabiamente. Depois a gente vai ver mais para frente, na semana que vem, que Moisés, o próprio faraó fala: não, faz o sacrifício aqui mesmo na terra, né? Mas não pode, né? O pessoal ali tem que fazer conforme Deus ordenou. Se falou que é 3 dias no deserto, tem que ser 3 dias no deserto. Então era 3 dias para ir, tá bom? O que vai virar seria 7 dias, uma semana, né? Porque seria 3 dias para ir no deserto. Um dia para preparar o sacrifício, fazer o culto a Deus ali, e 3 dias para voltar. Então eram 7 dias. Veja bem, os filhos de Israel estavam 400 anos ali servindo, né, a Faraó. Então eles não tinham férias, né? Não tinha um dia da semana para descansar, era escravidão direto. O que era uma semana, né? Eles estavam pedindo ali, né? Então não era nada, e Faraó recusou ali, né? Então, continuando aqui, né? Depois que Moisés e Arão eles saem, né? O que acontece? Faraó ele chama os capatazes dele e diz o seguinte: olha, a partir de hoje não vamos dar mais palha para os hebreus fazer os tijolos, né? Que eles trabalhavam como escravo ali, tinha uma cota de tijolo para eles cumprir. E agora eles vão ter que fazer a mesma cota de tijolo, só que sem nós dar palha para eles. Eles mesmos vão ter que ir buscar a palha. Porque eles estão querendo ir fazer festinha no deserto, porque eles estão ociosos, não tem o que fazer. Então vamos botar eles para trabalhar. E aí o faraó deu essa ordem aos capatazes, e os capatazes impôs isso sobre os capatazes, que eram os hebreus ali, que cuidava ali, né? E aí é bem complicado, porque eles já faziam a cota de tijolo com muito sacrifício. Já pensou ter que ir buscar a palha ainda? Era certeza que eles não iam conseguir fazer essa façanha aí, né? E aí também a maneira que o faraó ele começou a falar, né? Ele falou assim: para que eles não acreditem nessas mentiras, né? De que tinha que ir fazer festa ou coisa assim. Então ele faz esse grande feito, né? Aumenta a carga ali dos hebreus, né? Na verdade ele fala assim: festinha? Quer fazer festinha no deserto? Vocês estão ociosos, né? Vou botar mais serviço aí para vocês. E aí aqui no versículo 14 continua dizendo: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste, e nem ontem nem hoje, né, a vossa tarefa, fazendo os tijolos como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fizeste assim para com teus servos? Então os capatazes que eram egípcios bateram nos capatazes que eram
hebreus ali que estavam sobre, como se fosse encarregado dos hebreus para fazer. E por causa que não tinham feito o tijolo já 2 dias ali, né, não tinham conseguido a meta, eles apanharam, né? Então eles foram até Faraó para reclamar sobre terem apanhado ali, sobre essa situação que não dava para eles cumprir essa meta. Então eles iam apanhar todo dia. Eles vão lá até Faraó. Na verdade, eles deveriam ter ido buscar Moisés, né? Ter buscado auxílio do Senhor, falando: Moisés, o que está acontecendo? Você foi falar com o Faraó, agora a gente está apanhando aqui, ficou pior a situação. Não, eles foram falar com o Faraó. É um aprendizado aí para nós buscarmos ao Senhor, né? Não outras pessoas, tá bom? E aí, o que Faraó, ele fala para eles, né? A respeito disso. Faraó diz o seguinte, né? No versículo 17, mas ele disse: vós sois ocioso, por isso dizeis, vamos sacrificar ao Senhor. Por isso vocês querem fazer festinha no deserto, porque vocês estão muito desocupados. Agora vocês vão fazer a mesma cota de tijolo e vai ter que buscar a palha assim, né? E aí, essa é uma desculpa aí de escravidão, né? Quem era preguiçoso e ocioso era quem? Era o Faraó que estava botando, porque ele não pegou na enxada ali, não foi amassar o barro lá. Não, é fácil, né? Sentar no trono e chamar os outros de preguiçoso aí. Isso é uma desculpa aí para as pessoas, né? Para escravizar outras pessoas. Onde já se viu isso? Vamos continuar aqui, porque o que acontece? Quando os capatazes egípcios, eles saem da presença de Faraó, né? Faraó falou: não, vai ter que cumprir, vocês têm que se virar e cumprir a ordem, vocês vão buscar palha e vai fazer o tijolo. Quando eles saem da presença de Faraó, eles encontram do lado de fora ali Moisés e Arão. Provavelmente alguém disse para Moisés e Arão: olha, os capatazes foi lá falar com Faraó lá, porque tá pior as coisas, né? Eles estão apanhando aqui e a gente não consegue fazer o tijolo. Então Moisés se posicionou lá, né? Vamos ver aqui o versículo 20 e o 21. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram da presença de Faraó. E disse-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso. Eles já começaram a acusar Moisés e Arão. Olha, Deus vai servir de testemunha, vai vir um castigo sobre vocês. Isso que está acontecendo com a gente, Moisés, é culpa sua, você fez isso, tá bom? Então olha as palavras, né, desses capatazes aqui. Portanto fizeste a nossa reputação repugnante diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Olha, Moisés, foi isso que você fez. Você deu a espada na mão de Faraó. Agora que a ira dele se acendeu mesmo e a gente está perdido aqui, você só piorou as coisas, né? E aí, o que Moisés fez? Foi lá falar com o Faraó? Não. Foi buscar a Deus, não foi Deus que enviou Moisés ali. Então ele se voltou para o Senhor, versículo 22. E então voltou-se Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que lhes afligiste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma forma livraste o teu povo. Por que razão eu sou o teu servo? Porque você me chamou para isso, Senhor? Ficou pior a situação. O que está acontecendo aqui, né? Moisés, ele lembrou que Deus falou que ele iria libertar o povo e não viu libertação nenhuma. Só que eu acho que às vezes a gente fica muito focado nas bênçãos e não lembra que tem as dificuldades para alcançar essas bênçãos, né? Depois de muitas tribulações que vêm as bênçãos. E Moisés esqueceu que Deus falou que não seria fácil. Vamos rever um pouco aqui o que foi que Deus falou para Moisés, né? Porque ele está cobrando uma libertação aqui, né? Mas Deus não falou que ele chegaria lá e Faraó já iria libertar. Inclusive falou que o coração de Faraó se fecharia, né? Vamos ver aqui. A conversa de Deus com Moisés antes foi essa aqui, ó. Em Êxodo 3, versículos 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito, Faraó, né, não vos deixará ir, nem ainda por mão forte, né? Então ele falou: olha, você vai fazer os milagres, mas ainda assim Faraó não vai deixar vocês ir. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, e depois deixará ir. Então ele fala, só depois das maravilhas que ele vai deixar ir. Inclusive o Senhor fala para ele qual é a praga que ele vai fazer, né? Aqui ele chama de maravilha.
para os egípcios era praga, né? Para os hebreus era maravilhas de Deus ali, milagres, tá bom? Então, ele fala até qual é a praga que realmente libertaria o povo de Israel, né? Só que parece que Moisés ele não se atentou muito a isso, ele estava querendo mais a libertação, focou mais na bênção, né? Não lembrou da trajetória para alcançar essa bênção. Está aqui, ó, em Êxodo capítulo 4, versículo 21 em diante. E disse o Senhor a Moisés: quando retornares ao Egito, atenta para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus na tua mão. Mas eu endurecerei o coração, né, de Faraó, para que ele não deixe o povo ir. E então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixarei meu filho, para que me sirva. Mas se tu recusar deixar ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Né? Ele fala então, olha, é uma ameaça, se você não deixar aí o meu primogênito e servir a mim no deserto, o teu primogênito vai morrer, Faraó. É isso que ele está falando aqui, que seria essa praga. Ele não tinha falado ainda sobre essa praga aqui para Faraó e já estava querendo essa libertação. Tem alguns pontos bem interessantes para compartilhar aqui, né? Por exemplo, quando o Senhor fala aqui que endureceria o coração de Faraó, de que modo, né? Porque não é Deus que põe o ódio no coração das pessoas e faz a pessoa ficar com o coração duro. Então, de que modo Deus endureceu o coração de Faraó? Na verdade, a linguagem é bem difícil, assim, é muito rústica, né? E aí dá a impressão de que Deus está fazendo isso com o Faraó, né? Mas não faz sentido ele fazer uma praga e ali fazer o coração do Faraó ficar duro. Como ele fez o coração do Faraó ficar duro? Desafiando os Faraó, falando, Faraó não recebia ordem de ninguém, né? Ele era como um deus ali no Egito, então ele não recebia a ordem de ninguém. Quando ele recebeu a ordem de Deus para deixar o povo ir fazer a festa no deserto, celebração ali, né? Então isso foi um desafio para Faraó, isso endureceu o coração de Faraó. Importante lembrar do arbítrio. Deus ele conhece, né, ele dá o livre-arbítrio. Ele sabia que apesar das pragas, ainda assim Faraó endureceria o coração. Então quando fala que ele endureceu o coração de Faraó, é por conta do próprio arbítrio lá de Faraó, não que Deus colocou o mal no coração dele, tá bom? E é interessante que nas escrituras mais para frente a gente vai ler que o Senhor chama Efraim de meu filho primogênito, né? Porque Efraim foi colocado à frente das tribos ali como cabeça para liderar as 12 tribos de Israel, tá bom? Só que aqui nessa escritura que nós lemos, o Senhor chamou Israel meu primogênito. Isso significa que todos os da tribo de Israel vão ser primogênitos, né? A bênção é para todos, né? A gente sempre está estudando aí sobre a bênção da primogenitura, e aqui Deus ele chama todas as tribos de Israel de primogênitos, né? É fascinante ver sobre isso. É um povo selecionado acima de todos os outros povos, um povo que ele selecionou para servir a ele, tá bom? Então eu achei interessante comentar isso com vocês. Para finalizar aqui, o último versículo Êxodo capítulo 6, versículo 1, né? Após nós relembrarmos o que realmente Deus tinha falado ali para Moisés, né? Porque ele estava mais pensando na bênção do que no sacrifício, qual seria difícil para que ele saísse do deserto ali, para que ele saísse de Faraó, né? Da escravidão ali. O Senhor então fala com Moisés o seguinte aqui, em Gênesis 6, versículo 1. E então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa ele vos deixará ir, sim, por mão poderosa ele vos expulsará de sua terra. Então ele fala aqui, olha, ele vai deixar ir sim por mão poderosa. Agora vai começar os milagres aí. Não só vai deixar ir, ele vai expulsar vocês, e vocês não vão de mão vazia não. Vocês vão ganhar muitas coisas dele, eles vão pagar para vocês ir embora. Ele está aprisionando vocês agora, mas ele vai pagar para vocês ir embora aí, né? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, para que nós possamos lembrar das bênçãos que Deus vai nos dar, mas também lembrar da trajetória que nós temos que fazer, né? No meio do caminho tem as tribulações também, as dificuldades. Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.